Bom, pessoal, nesse vídeo vou apresentar para vocês algumas discussões que nós temos que nos atentar na hora de construir os diagramas. Então, algumas coisas nós precisamos nos atentar. O diagrama, ele deve apresentar os conceitos, os dados e como eles se relacionam. A gente tem que preocupar em armazenar tudo o que é necessário para que as funções do sistema se executem de forma apropriada. Então, eu preciso ter aquela análise de requisitos bem elaborada para ter uma ideia de quais informações precisam ser geradas para eu analisar se eu estou guardando todos os dados necessários para gerar essas informações. Além disso, a gente também tem que ter o cuidado de não encher demais de atributos que não são necessários. Cada atributo a mais que você cria é um espaço que vai ser alocado no HD que tem um recurso limitado. Por mais que é muita coisa, mas é limitado. Então, a gente tem que tentar utilizar da melhor forma esse recurso. Outra coisa também é não criar atributo demais, que na maior parte das vezes, quando for ser cadastrado os elementos daquela entidade, os valores sejam nulos. Um valor nulo para o banco de dados é a pior coisa que pode acontecer, porque você não pode gerar informação sobre um valor nulo. Você não sabe se o valor nulo é porque a pessoa esqueceu de colocar, se a pessoa não tem, ou porque não é adequado àquele elemento. Então, a gente não pode gerar informação se tem dúvida daquele dado. Então, é evitar essas situações. Outro detalhe é o seguinte: o diagrama, a gente viu em vários exemplos que nós já apresentamos, ele tem um poder de expressão limitado. Ele não consegue representar todas as restrições. Então, como exemplo, a gente tem esse autorrelacionamento entre supervisor e supervisionado. Se a gente pegar o exemplo aqui, o E1 é supervisor do E3. Se vocês pegarem a linha lá do E3. O E3 é supervisor do E5. E o E5 é supervisor do E1. Isso no mundo real provavelmente não acontece. Um supervisor ser supervisionado por um subordinado dele. Então, não tem como a gente representar essa ideia de subordinação dentro do diagrama. Então, algumas restrições não tem como a gente desenhar, não tem como a gente modelar. Então, essas restrições precisam ser documentadas à parte. Tem que ser escrito mesmo em algum documento para ser levado para o projetista na hora de implementar ou dentro dos testes do sistema tem que ser colocado lá que essas situações não podem acontecer. Mas nem tudo a gente vai conseguir colocar no diagrama, mas a gente consegue colocar muita coisa. Outros detalhes também é que algumas restrições do cenário não precisam ser representadas no banco de dados. Elas podem ser gerenciadas na interface do sistema. Um exemplo que em um dos vídeos anteriores que nós trabalhamos é em relação ao paciente cadastrar 2 consultas no mesmo dia e no mesmo horário. Isso a gente não precisa colocar no banco de dados, mas a gente sabe que a gente consegue programar para que isso não aconteça. Então, isso vai ficar a cargo do programador, vai ficar a cargo da interface, e a gente não precisa ter um controle rígido todo dentro do banco de dados. Muita coisa pode ser restrita na interface antes mesmo que esses dados sejam enviados para a base de dados. Um outro detalhe que a gente tem que ter muito cuidado, e a prática que vai nos permitir alcançar isso, é a gente pensar no longo prazo, pensar um pouco além do nosso cliente. Nesse exemplo aqui, a gente tem um relacionamento gerencia, que cada empregado gerencia no máximo um departamento, cada departamento é gerenciado no máximo por um empregado. O nosso usuário final, o nosso cliente, provavelmente ele vai falar para a gente, não, cada departamento só tem um gerente. Beleza. Só que será que ele vai precisar saber o histórico desses gerentes ao longo do tempo, saber quais foram os gerentes que já passaram por aquele departamento? Dessa forma aqui, quando eu tenho relacionamento de 1 para 1, eu não estou guardando o histórico. Porque cada departamento só pode se relacionar por vez com um empregado. Se mudar o gerente, eu vou apagar o relacionamento existente e criar um novo para o gerente atual. Então, eu apaguei, eu não tenho como saber quem era o gerente anterior ao gerente atual. Eu não tenho o histórico disso. Então, se o meu cliente precisa do histórico dos gerentes, ou você acha que talvez agora ele fala, agora eu não preciso, mas antes você deixar isso implementado do que lá na frente ele virar, agora eu quero, e não tem como você gerar esse dado, essa informação, porque não tem nada armazenado para gerar essa informação. Então, aqui a gente teria que trabalhar como? O que a gente precisaria alterar? Cada departamento pode ter vários gerentes.
cada empregado pode gerenciar vários departamentos também ao longo da vida dele. Não vai ser ao mesmo tempo, mas pode acontecer ao longo do tempo. Então, mas como é que eu vou fazer para que o empregado não seja gerente de 2 departamentos ao mesmo tempo? Aí é programação. Se aquele empregado já está alocado em um departamento, ele não pode ser alocado em outro no mesmo período. Aí vai ser uma programação. Um outro exemplo é esse diagrama, onde eu tenho participante e curso. Cada participante pode se inscrever em vários cursos, cada curso tem vários participantes. E lá no relacionamento eu tenho um atributo data. Quando foi que aquele participante A se inscreveu no curso X. Só que aí eu tenho 2 modelos que trazem informações diferentes. No primeiro, data não é um atributo-chave, no segundo ele é um atributo-chave. Qual que vai ser a diferença de um para o outro? Lembrando, quando eu modelo um relacionamento, eu vou guardar um conjunto de relacionamentos e eu também preciso diferenciar esses relacionamentos um do outro. Então, o que acontece na primeira situação? Quando acontecer do mesmo participante tentar se inscrever pela segunda vez no mesmo curso, o sistema não vai deixar, porque já existe esse relacionamento. Mesmo que a data seja diferente, porque ele vai guardar o relacionamento. Por mais que eu tenha um atributo ali de relacionamento, ele não está identificando o relacionamento. A identificação do relacionamento básica é quem participa dele. Os outros atributos que vêm a mais é um adendo, né? Um dado necessário que eu preciso para gerar alguma informação, mas ele não identifica o relacionamento. Quando eu vou para o segundo modelo, eu estou pegando um desses atributos de relacionamento, no caso aqui data, e colocando ele como identificador. Então, o que não vai poder repetir? O mesmo participante no mesmo curso, na mesma data. Então, o participante vai poder se inscrever no mesmo curso mais de uma vez, desde que em datas diferentes. Então, no primeiro modelo, eu só sei quem está em cada curso neste momento, ou uma única vez que ele fez, não vai poder repetir. No segundo modelo, só porque eu coloquei o atributo como chave, ele vai poder se inscrever várias vezes no mesmo curso, desde que em datas diferentes. E aí eu vou conseguir gerar um histórico dessas inscrições. Um outro exemplo que a gente fica na dúvida na hora de construir diagrama também é se eu modelo um dado como atributo ou como entidade. Então, nesse exemplo aqui eu tenho o automóvel e eu tenho a cor desse automóvel. No primeiro modelo eu estou colocando ele como atributo e no segundo modelo eu estou colocando ele como entidade, que um automóvel pode ter no mínimo uma ou no máximo uma cor, mas que cada cor pode ser atribuída a vários automóveis. Então, quando colocar um atributo ou quando colocar uma entidade? Existem várias ponderações para a gente considerar. Se essa cor desse automóvel, nesse exemplo aqui, se esse valor nunca será alterado dentro do meu sistema, o automóvel nunca muda de cor, então o atributo cor é o mais adequado. Agora, se essa cor ela pode ser usada, se esse valor pode ser usado em vários elementos e até em outras coisas além de automóvel dentro do meu sistema, é legal colocar como entidade, porque toda vez que eu precisar falar daquela cor, eu relaciono com o cadastro daquela cor que já está lá no meu banco de dados. Não preciso ficar preenchendo novamente aquela cor, eu só escolho. Uma outra situação também, se o automóvel pode trocar de cores e eu preciso saber a data de início e a data de fim daquele valor, aí eu modelo isso como uma entidade. Quando esses valores mudam com o passar do tempo, de preferência entidade. Se eles não mudam, sempre vai ser fixo, de preferência cor. Então, como saber se vai ser atributo ou entidade? Eu preciso saber interpretar bem os diagramas e eu preciso entender bem o cenário. Então, para cada atributo que a gente vai identificando no meu modelo, eu penso o que eu posso gerar com aquilo ou como que o meu cliente, o meu usuário final, usa aquele atributo, para poder definir qual que é a melhor forma de representá-lo. Uma outra dúvida que a gente fica aqui é se a gente faz ou não faz uma especialização. Então, nesse exemplo, eu tenho primeiro uma entidade empregado, onde de todo empregado eu cadastro código, nome e categoria funcional. No segundo modelo, eu tenho um empregado, que eu guardo o código e o nome, e aí eu tenho uma especialização para motoristas e engenheiros. Se for engenheiro, eu cadastro o CREA, se for motorista, eu cadastro a carteira de habilitação e a data de expiração dessa carteira. Quando que eu vou deixar isso
Eu poderia ter colocado lá só a categoria funcional, aí eu preencheria motorista ou engenheiro, ou quando eu crio uma especialização. A gente só cria especializações quando eu tenho algum atributo que só se aplica a um subconjunto da entidade. Então, se eu preciso guardar a carteira de habilitação e a data de expiração dessa carteira para um subgrupo dos empregados, que são aqueles que são motoristas, aí é recomendada a especialização. Caso não exista, vamos falar que eu quero, entre os meus empregados tem homem e mulher, mas tem alguma característica específica de homem ou de mulher que você quer guardar, que você precisa ter esse dado armazenado? Se não, não gera especialização. Então, a preocupação que a gente tem que ter é que o modelo de dados que a gente está construindo tem que ser correto, tem que corresponder ao meu cenário que eu estou estudando, ele tem que representar como de fato esses dados existem, se relacionam lá no meu mundo real, ele tem que ser completo, eu tenho que pensar em todos os requisitos que eu estou trabalhando, em todas as informações que eu quero gerar, para poder ver se ele atende todas as demandas. Porque vocês observaram, se eu esquecer um atributo na hora de modelar, eu não vou conseguir gerar aquela informação lá na frente. Uma outra coisa também que a gente tem que ficar atento é que a gente não consegue, de início, saber tudo o que o cliente quer. Por isso que a gente tem que pensar além do cliente. Então, na hora de colocar cada atributo, você pensa, ele pode fazer isso, ele pode gerar aquela informação com aquilo, mesmo que ele não queira naquele momento. O mínimo que você tem é aquilo que ele já te fala. Mas geralmente nas primeiras entrevistas é muito pouco. É com o tempo, conforme você vai devolvendo para o seu cliente o que você está fazendo, que ele consegue te falar, vou precisar de mais isso aqui também é interessante. Então essa coleta de requisitos é muito complexa também. Daí você tem que estudar, você tem que conhecer o cenário do seu cliente, para que você consiga gerar valor com o sistema de informação que você está criando. Uma outra coisa é tentar ser livre de redundâncias. Se você está usando um recurso computacional, você não precisa ter redundância, você não precisa ter repetição. Porque o computador consegue calcular, consegue fazer ligações, consegue relacionar um dado com o outro se você estruturar isso direitinho. Então, você não precisa fazer nada repetido. E sempre tem que fazer essa reflexão que a gente teve anteriormente de refletir o aspecto temporal. Pensar a longo prazo, o funcionamento desse sistema por anos. E aí você vai questionar o relacionamento, principalmente os relacionamentos 1 para 1 e 1 para N. O mais genérico é muitos para muitos, que aí vai atender qualquer situação. Que aí vai atender uma gama maior de situações. Mas depende do teu cenário. Então você tem que pensar um pouco além do seu cliente, porque ele não entende disso, não entende essa modelagem. Então aqui, por exemplo, evitar redundâncias. Um exemplo aqui, eu tenho um diagrama, eu tenho fábrica, departamento, empregado, máquina e sindicato, ok? E essas entidades se relacionam. Esses relacionamentos que estão em cinza, eles são redundantes, eu não preciso deles no diagrama, e quando a gente desenha isso vai ser armazenado. Então, se eu armazenar, estou ocupando espaço no meu HD sem necessidade, e meu HD é limitado. Por que eles são redundantes? Ali eu tenho que fábrica, eu tenho um relacionamento, localização fábrica, entre fábrica e máquina. Eu quero saber em que fábrica que aquela máquina está localizada, certo? Por que eu não preciso desse relacionamento? Porque lá na máquina eu tenho um relacionamento com o departamento, e cada máquina só pode estar localizada em um único departamento. Cada departamento só pode estar localizado no máximo em uma fábrica. Então, eu consigo, através desse caminho, localizar a fábrica onde a máquina está. Não preciso criar outro relacionamento. O relacionamento à atuação também, entre fábrica e sindicato, também é redundante, desnecessário. Ali eu estou querendo guardar qual é o sindicato que atua em cada fábrica. Por que eu não preciso dele? Porque a gente vai pegar um outro caminho. A gente vai pegar lá, sindicato tem vários empregados associados. Cada empregado trabalha no departamento, cada departamento só tem uma única fábrica. Então, da fábrica, descobrindo os departamentos dela, descobrindo os empregados e quais sindicatos eles estão associados, eu consigo descobrir esse relacionamento de fora. Mas será que esse relacionamento, a atuação, que você está falando que é desnecessário, não deixaria o sistema mais rápido? Não. Certo? Porque o poder computacional que a gente tem hoje, fazer esse caminho entre fábrica, departamento, empregado e sindicato, é tão rápido quanto você armazenar um a mais. Ao contrário, você está gerando mais dados, sobrecarregando mais seu banco de dados para gerar uma informação que já pode ser calculada. Então, evitar não precisa criar um monte de caminhos entre as entidades, não. Basta um.
Uma outra redundância que é errada de se fazer. Eu coloquei até uma carinha assim que eu não quero ver vocês fazendo isso. Quando eu coloco uma entidade departamento, os atributos que estarão relacionados a ela são somente atributos de departamento. A mesma coisa com empregado. E aí eu tenho um relacionamento entre departamento e empregado. Cada departamento pode ter vários empregados lotados nele. E aí o que está de azul, o que está errado. Colocar lá no empregado qual o código do departamento que ele trabalha. Não preciso disso. Por que eu não preciso? Porque eu tenho um relacionamento entre essas duas entidades. O relacionamento vai trazer esse dado de qual departamento está relacionado com qual empregado. Então, não preciso repetir qual que é o código do departamento no empregado. O relacionamento vai guardar isso, estará armazenado no banco de dados. Então, não preciso guardar isso em outro lugar. Da mesma forma, lá em departamento, colocar o número de empregados. Isso aí vai ser um atributo derivado. Eu consigo, a partir dos relacionamentos que eu tenho cadastrados, contar quantos são os empregados relacionados ao departamento e calcular o número de empregados. Então, também não preciso guardar isso no banco de dados. O número de empregados é menos errado se você colocar ele como derivado, certo? O atributo derivado não é errado, mas não é necessário, tá bom? E outra coisa muito importante, essa ferramenta, o diagrama, a gente consegue levar para o nosso cliente, mostrar para ele, falar com ele, explicar o que está desenhado lá, para ele poder validar. Não, aqui não funciona assim não. Não, aqui tem que ser, cada departamento pode ter muitos gerentes ao longo do tempo. Você valida principalmente as cardinalidades e pensar em cada dado. E na hora que você começa a conversar com o seu cliente, ele começa a enxergar melhor o que você pode fazer por ele. Então tem que validar com o cliente, para só depois disso ir para a próxima etapa. E outra coisa, como é que a gente vai conseguir ter toda essa praticidade em fazer um rascunho à mão e conseguir fazer um modelo legal? Praticando. Então, eu coloquei vários exercícios para vocês tentarem. Teremos nossas aulas, mandem suas dúvidas, participem da aula para que a gente possa tirar essas dúvidas. Mas não tem como aprender isso, ficar expert nisso sem prática, tá bom? Então, aguardo vocês no próximo vídeo e aguardo vocês também nas aulas.